É. Bom dia! É. Bom dia. Inxalá muito ouro hoje. Salam aleikum, caralho. Inxalá muito gimo. É que essa pergunta é boa, ó. Você poderia me responder uma curiosidade? O que seria dos chamados vagabundos, pessoas que não trabalham no comunismo? No capitalismo, alguns ficam abandonados. Não tô falando que todos os abandonados moradores de rua são vagabundos, não é isso. Mas tem uma pequena parcela de pessoas que não gostam, não querem trabalhar. O que seria delas no comunismo? Seria a mesma coisa que temos hoje nos países capitalistas? A gente pode usar, por exemplo, a Constituição Soviética. Artigo 6º da Constituição Soviética. Quem não trabalha não come. Não trabalha? Não come. Ah, mas eu não gosto. Problema seu. O que é diferente de quem não pode trabalhar, tá? Quem não consegue, quem tem algum tipo de impedimento, por XPTO motivos. Mas quem não quer trabalhar porque não gosta, pode, mas não come. Porque, você imagina, gente, vocês só estão usando roupas agora porque alguém trabalhou. O que vocês almoçaram hoje foi porque alguém trabalhou pra que essa comida existisse, tá? E eu não tô falando você trabalhou pra comprar, tô falando que alguém trabalhou pra plantar, pra colher, pra transportar. Sabe, tudo que nos rodeia, alguém trabalhou pra que existisse. E aí você fala, não, eu não tô afim de trabalhar, eu não gosto de trabalhar. Não é minha pira, não é minha vibe, não é na minha frequência. Tá bom, não trabalha, não come. E lembrando que o que faz com que a gente seja forçado a trabalhar não é o comunismo, tá, gente? É a natureza. A gente precisa trabalhar porque a natureza exige. A gente precisa comer, precisa ser hoje, não pode ser amanhã. Lembrando que não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. O que seria das pessoas com ansiedade social no comunismo? Lembra que eu falei de pessoas que não podem trabalhar? É diferente de pessoas que não querem trabalhar. Sobre a formação do Estado de Israel, eu sempre recomendo um documentário que eu acho ele muito completo, que chama Al-Nakba, que tem no YouTube. Eu vou mandar aqui no chat, ele tem legenda em português. Esse documentário é bem completo, ele conta a história desde o século XIX. Porque pra quem acha que o Estado de Israel tem relação com o Holocausto, tipo, o Estado de Israel se formou por causa do Holocausto, não é isso, tá, gente? Al-Nakba em árabe significa catástrofe. E pros palestinos, pros árabes no geral, a Nakba não acabou, tá? Ela ainda tá acontecendo. Renata, obrigado pelos 5 reais. Eu vou agradecer a todo mundo. Você fala árabe, eu arranho. Eu sei um pouquinho. Eu sei um pouquinho por causa da minha família e eu sei um pouquinho porque eu estudei também. Foi o que eu estudei na faculdade. E de ouvir muita música. Quando você ouve muita música de uma língua, você começa a pegar umas palavras, né? Tipo, quem ouve muita música em japonês começa a pegar umas palavras em japonês. Em inglês é o exemplo clássico disso, né? O sobrenome da minha família é Shaib. Significa cabelo branco em árabe. Síria. Minha família é síria. Eu não sou calvo no nome, mas eu sou grisalho no nome. Mas eu não puxei esse gene da família. Muita gente da minha família tem mechas brancas muito cedo, eu não tive. Minha mãe tinha, com 20 anos, ela já parecia a Mortícia Adams, assim. Calvo grisalho, imagina. É verdade que os sobrenomes brasileiros de nome de árvore são novos cristãos? É comum novos cristãos brasileiros terem nomes de elementos da natureza. Então, provavelmente você está pensando em Oliveira ou Nogueira, sim. É bem provável que sejam de novos cristãos, esses nomes. Mas é uma probabilidade só, pode ser que não sejam. Eu tenho cabelo total branco desde os 13, caralho. Vim Cristina, deixa o cabelo branco, cacete, eu nem sabia que isso existia. Que faculdade que eu fiz? USP. História na USP. Não sei se você perguntou o curso ou a faculdade. História na USP. Novos cristãos são judeus que foram forçados a se converter na Península Ibérica. Meu mestre, é que você misturou um monte de coisa. Num país comunista, não existe país comunista, porque no conceito de comunismo não existiriam países de estados-nação como a gente conhece hoje. O trabalho não seria uma merda do mesmo jeito, com patrões abusivos. Não existiria patrão. Não existiria patrão. Então, a resposta pra toda a pergunta é não. Não, de jeito nenhum. E, tipo, não na base mesmo, na essência. Peraí que tô lendo umas coisas aqui. 12 fatais, isso é uma maneira bastante cientificista de olhar pra questão, né? A causa da fome no mundo, o que eu quis dizer é que tem dois conceitos que eu sinto que estão misturados aí. Fome e insegurança alimentar são coisas diferentes, tá? Você pode não estar com fome, mas estar em insegurança alimentar. E uma das maneiras de você estar em insegurança alimentar é você não ter alimentação adequada e não ter calorias o suficiente no dia para se sustentar. Então, o problema é as pessoas que não têm acesso à alimentação nutritiva o suficiente e aí que se alimentam em calorias básicas, mas com uma composição nutritiva muito nociva. Essas pessoas também podem ser consideradas pessoas que estão em insegurança alimentar. A questão da fome mesmo, das pessoas que estão em fome, em inanição, a causa disso é simplesmente o modo de produção capitalista. São as nossas relações de produção capitalistas que impedem que a fome seja erradicada no mundo. A fome é uma escolha política. Ela é uma consequência do nosso modo de produção.
Exato, é você comer 2.000 calorias de nugget. Sim, é que eu só fiz questão de separar essas duas coisas. Porque a pessoa pode consumir calorias o suficiente, desculpa, mas ter uma alimentação muito ruim. E sim, exatamente, comida ultraprocessada é mais barata. A questão da fome não seria um problema de logística na distribuição? Não. Não, de forma alguma. Imagina um mercado. Eu só dou um exemplo bem básico, assim, pra não entrar muito nesse mérito. Imagina um mercado lotado, mas as pessoas não têm dinheiro pra comprar o que tá nesse mercado. Esse problema é logística? Não, o problema é a lógica do capital. A questão é que no capitalismo, se uma mercadoria não se transforma em capital, ela é descartada. Ela é descartada, porque as mercadorias no capitalismo, elas não são produzidas para atender às necessidades humanas, elas são produzidas para expandir o capital. Então, a partir do momento que nós, como humanidade, transformamos comida em mercadoria, essa mercadoria entrou na mesma lógica que qualquer outra mercadoria. Como funcionaria a polícia no Brasil se ela fosse desmilitarizada? Como é no restante de todo o mundo, literalmente. Com exceção de um punhado de países. Quando você vai pro exterior e fala que a polícia no Brasil é militarizada, as pessoas ficam chocadas, gente. As pessoas ficam em choque. Porque isso é extremamente inadequado. O exército lida com lógica de guerra. Polícia não está em guerra. Polícia não lida com a segurança pública como se estivesse em guerra. Não deveria, pelo menos. Então saiba que isso não é uma coisa tão arrojada que a gente fala quando a gente diz desmilitarizar a polícia. Isso é a norma no resto do mundo. A exceção é aqui. E isso é uma consequência da ditadura militar. Antes da ditadura já tinha polícia militar? Sim, mas não a configuração da polícia militar que nós temos hoje. A polícia militar ela começa a ser formada já no século XIX. Uma polícia militarizada. Mas a configuração atual da polícia militar ela é da década de 60. Porque aí a polícia foi dividida em duas. Uma para fazer investigação e outra para manter a ordem. Aí vocês sabem o que significava ordem na ditadura, né? Minha opinião sobre o PSTU. Exato. A polícia ser militarizada, ela cria a lógica do inimigo interno. É uma polícia que é pra combater a população, não fazer a segurança da população. Ai, meu pescoço. A polícia militar já tinha função de milícia no 19? Não. E a palavra milícia só passou a significar o que a gente chama de milícia hoje em tempos... Eu não lembro a data, mas foi por causa de um jornal, gente. Antes se chamava grupos paramilitares. E, inclusive, que são oriundos dos grupos de extermínio da ditadura militar da década de 60 e 70. Da polícia. Antes se chamava Polícia Mineira. E não é mineira porque é de Minas Gerais, é mineira de mineração. Então, não lembro qual jornal, em qual época, trocou porque não cabia grupos paramilitares, trocou por milícia. E aí a palavra milícia virou sinônimo dessa máfia que a gente tem hoje. Mas em qualquer outro lugar, antes e em qualquer outro lugar do mundo, milícia significa grupo armado. A milícia não começou com Lula, mas ela ganhou esse nome na época do Lula, se eu estou bem lembrado. Cara, essa coisa do PCO, desculpa, essa candidata do PCO, cara, desde que eu tive um pouco mais de contato com alguns textos a respeito do PCO, eu comecei a enxergar esses militantes de outra maneira. Porque não é a primeira vez que um candidato do PCO meio que passa vergonha, dá um vexame, assim, tem uma postura um pouco inadequada em público. Gente, o PCO não faz a menor questão de preparar seus militantes, tá? O PCO não se importa. O PCO joga os seus militantes, assim, aos leões sem nenhum preparo, sem nenhum critério, sem nenhuma triagem. Não é a primeira vez, é elogio. Então, assim, isso é recorrente justamente por conta da lógica interna do PCO de descaso com os seus militantes. Então eu passei a ver essas pessoas... eu não passei a ver elas como, sei lá, perpetradores dessa lógica idiota do PCO, sabe? Às vezes eu vejo como vítimas. Sem querer ser condescendente. Então, eu vou falar pra vocês, eu não consegui nem ver graça nesse negócio. Eu achei deprimente também. Eu não consegui achar graça, sabe? Eu achei triste. Também tem um vídeo de uma menina... esse vídeo ficou famoso também. De uma menina do PCO, na época do impeachment da Dilma. Ela tá falando com o jornalista da Band. E ela passa uma puta vergonha, assim. E, tipo, eu fico mal por essas pessoas, sabe? Eu fico mal. Eu acho que, em boa parte, os militantes do PCO, muitos são vítima, sabe? Muitos são cooptados por uma seita escrota e realmente ficam meio submissos àquela lógica interna, sabe? O PCO já tentou entrar em contato com o Soberana, de jeito nenhum, eles detestam a gente. O PCO e o PSTU detestam a gente, principalmente eu. E o Frog, sim. Pra eles a gente é stalinista, sim. Sim, stalinismo, nós somos um stalinismo. Nós somos stalinoides. O PCO e a Soberana concordam em muita coisa. Eu gostaria de saber no quê. Eu adoraria saber no quê. Se você pudesse elocubrar, inclusive. Porque eu sou um pouco cético, assim, a respeito do que você tá falando. A gente concorda em vermelho e amarelo, são cores boas, né?
O Rui bebe água, eu bebo água, né? Então é uma coisa que a gente tem de semelhante. Capacidade futebolística do Neymar é uma coisa que a gente até pode concordar, né? Mas meio que para por aí, sabe? Eu tô esperando a resposta do camarada, porque eu fiquei deveras curioso. E eu sempre suponho que se não tem um capa depois, assim, é ironia. Ou, não é ironia, desculpa. Pois é. Acho que eu não vou ter o que eu quero hoje, gente. Não dá pra ter o que a gente quer sempre.